Galera, atenção para esse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês e já já eu explico por que eu tô mostrando isso. Ele me ligou no meu aniversário e falou: mãe, aqui já é dia 9 e agora eu vou falar uma coisa que o meu chefe mandou falar para a senhora. A senhora arrumar $20 mil por resgate meu. Porque eu não dei produção aqui para eles. Meu Eles Deus. querem eu. Meu Deus, ele já tá. Veja, não vou colocar o negócio inteiro porque basicamente eu acho que o SBT vai me barrar. Mas o que eu quero trazer para vocês agora? Uma portuguesa vai relatar o que ela passou também na Tailândia sobre essa questão do tráfico humano. Ela acredita que ela iria sofrer isso. E eu quero mostrar para vocês o Instagram para quem quiser acompanhar o vídeo inteiro. Ela fez uma live, na verdade tem algumas cenas que eu quero mostrar para vocês sobre o momento que ela estava no aeroporto. E aí depois eu vou trazer um pedacinho de umas lives que ela gravou, porque ela está fazendo esse relato. Só tem 1h30, óbvio que eu não vou trazer tudo isso aqui para vocês, mas os principais pontos eu quero debater aqui com vocês durante esse vídeo. Vou mostrar o Instagram dela. Veja, este aqui é o Instagram dela, tá? Para quem quiser seguir, é claudiacunha.pt e ela fala claramente que ela não está fazendo esse vídeo porque ela não quer inscritos. Então ela fala assim: eu não estou procurando seguidor, não me sigam por causa disso, porque ela trata de questões espirituais, ela é terapeuta, né? Então ela fala sobre terapia holística, essas coisas. E que ela quer alertar as pessoas sobre o problema que ela sofreu lá na Tailândia. Esse aqui é a primeira live, na verdade, que ela fez. Ela tá bem desesperada, ela tá com bastante medo. Então tem informações desencontradas. E esse aqui é o que eu vou mostrar para vocês. Só que esse tem 1h30. E aí eu quero que vocês assistam depois, vejam direitinho, cada ponto que ela falar, que vocês acharem importante, assistam inteiro para vocês entenderem, tá? Mas deixei aqui só para vocês verem. E aqui é o momento onde ela tá lá no aeroporto da Tailândia, informando de que se acontecesse alguma coisa com ela, todo mundo ia saber o porquê. Vamos ouvir. Ok, eu e o Hugo acabamos agora de conseguir sair da área de check-in em Phuket. Eu estou a fazer um direito porque eu ia ser alvo de tráfico humano. Isto não é uma brincadeira. E aquela senhora que me disse que eu dou outra imagem e vibrações deve-me ter desejado alguma coisa porque eu ia ser traficada. Isto não é uma brincadeira. Eu estou a fazer o direito porque se alguma coisa me acontecer, eu quero que toda a gente saiba o que se está a passar. Eles tiraram o passaporte. Eles mandaram-me para a imigração, tiraram-me o passaporte e a bagagem, tentaram que o Hugo entrasse num voo em que eu não ia entrar. Disseram que nós não tínhamos bilhetes comprados, quando nós temos os bilhetes comprados há meses e temos as provas que os bilhetes estão comprados. A nossa agência de viagens pôs-te fora, é Logi Travel, é a nossa agência de viagens pôs-te fora. Eu ia ser traficada, gente, traficada. Disseram que me tiraram o passaporte porque o governo tailandês tinha alguma coisa em relação a mim, porque eu tinha cometido algum crime. Isso é impossível. Eu não cometi crime em lado nenhum. Basicamente foi necessário ameaçar que íamos ligar à Embaixada Portuguesa, contactar advogados para me conseguirem tirar daqui. E mesmo assim, eu ainda não saí daqui. Portanto, eu estou a falar convosco, em direto neste momento. O tráfico humano é real. Se o Hugo tivesse dito que viajava sem mim, vocês nunca mais me viam. O tráfico humano é real e eu acredito que isto me aconteceu a mim para eu vos passar a mensagem. E digo-vos uma coisa, se eu não vos der notícias daqui a mais ou menos 7 horas, provavelmente aconteceu-me alguma coisa. Porquê? Porque o Hugo está aqui, mas puseram-me num lugar 47 e o Hugo está no lugar 21. Eu estou muito longe dele, dentro do avião. Eu posso desaparecer ainda. Eu não faço ideia se consegue ouvir ou não. Por favor, alguém me diga se está a ouvir o que eu estou a dizer. Porque isto é muito grave. Eu vou deixar isto gravado. Cuidado com a Tailândia. Cuidado com os aeroportos, porque os aeroportos têm uma coisa que se chama sumidouros. É verdade. Ok? Sumidouros são lugares em que as pessoas, por exemplo, vão à casa de banho ou assim, e entram e nunca mais voltam.
E eu, sinceramente, acho que isto me aconteceu a mim porque alguém tinha que vos... Nuno. Alguém tinha que vos passar esta mensagem, tipo, eu fiquei em pânico, tiraram-me a bagagem, tiraram-me o passaporte, eu agora já o tenho de volta, ficaram com ele, disseram que eu era uma criminosa, a Logi Travel, que é a agência de viagens, não fez nada para nos ajudar. Eu liguei a pedir ajuda, não fizeram nada, nada. Eu podia muito bem ter desaparecido hoje. Aliás, eu estou a falar agora convosco. E espero que corra tudo bem, porque dentro do avião eu estou muito, muito longe do Hugo. Mas isto fica de registro, que se eu não voltar a fazer um direito ou a dizer alguma coisa dentro de 7 horas, provavelmente eu desapareci e fui traficada por pessoas que trabalham no check-in da Qatar Airways. Porque eu não sei, eu não faço ideia quem é que trabalha para este grupo. A polícia, eu pedi para chamarem a polícia, sabes o que é que me responderam, Vanessa? Que a polícia não podia ajudar. Eu pedi para chamarem a polícia várias vezes, certo, Hugo? O Hugo está em choque, portanto ele não consegue falar. Disseram que a companhia aérea nos roubou. A companhia aérea não, desculpem, a agência de viagens. A agência de viagens disse que foi a companhia aérea. Honestamente, mas de qualquer forma ninguém ajudou. Veja, aqui ela deixou o número do voo, isso foi dia 5 de dezembro, tá, galera? E ela fez uma live, eu não lembro se ela falou que foi no TikTok ou se foi aqui no Instagram. O fato é que ela divulgou nas 2 redes sociais que ela tem, e porque no momento que ela percebeu que ela estava fazendo parte desse crime, poderia ser vítima desse crime, foi que ela ligou a câmera e começou a fazer a live, porque até então ela não estava entendendo por que ela estava sendo ameaçada, não, ela estava sendo coagida por ter cometido um crime do qual ela não estava entendendo e ninguém disse para ela qual era o crime. Falavam assim para ela: tem certeza que você não cometeu nenhum crime no passado, quando você era mais nova? E ela não estava entendendo. E ela estava num ambiente onde tinha 5 pessoas do aeroporto e ela e o marido, só. Só que nesse espaço onde estava só ela e o marido, eles deram a passagem para o marido seguir viagem. Falaram assim: você tem que viajar agora. Você tem que ir, ela não pode porque tem que resolver as coisas dela aqui. Você já pode viajar, depois a gente vê, você vai ver depois o que vai acontecer com ela. E ele não quis, ele ia perder o voo. Falaram que você vai perder o voo, você tem que ir, sua passagem está aqui, já liberamos suas bagagens, você precisa ir. E ele não foi. Sorte dela que ele não foi. E aí eu trouxe isso justamente porque ela está falando da Tailândia. E o brasileiro, esse que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, também estar na Tailândia. E ele está conseguindo se comunicar, eu não sei como, com os parentes. Só que eu quero abrir uma aspas aqui para falar com vocês sobre isso. Eu acho muito amador as pessoas que estão causando esse crime, cometendo esse crime contra o brasileiro e permitir que o brasileiro entre em contato de verdade com os pais e avisem: olha, eu estou sendo vítima de tráfico humano, vocês precisam pagar. Na verdade, o que eu acho, né? Sim, ele foi vítima, está sendo vítima ainda, só que não é exatamente ele que está mandando mensagem, mas eles pegaram os dados desse rapaz, pegaram o contato, devem ter pedido o nome da família, de alguém, e estão passando mensagens pedindo resgate. Porque, como é que eu posso dizer? É amador para mim, porque, segundo informações que eu tive sobre esse rapaz, a polícia brasileira, por exemplo, sabe o local onde ele se encontra, porém precisa que o país investigue. E aí o país não quer investigar. Então, basicamente, assim, não é que o país não sabe, a impressão que eu tenho aqui não é que o país não sabe. Algumas pessoas na Tailândia sabem que isso acontece, só que eles não querem falar, não querem resolver o problema, porque isso vai acabar com o turismo no país. Imagina você, como vem à tona essa moça dizendo que está acontecendo tráfico humano no país. Aí o brasileiro sumiu, está falando que está tendo tráfico na Tailândia.
Aí a Tailândia precisa vir conversar com o Brasil e falar, Brasil, vamos ver, vamos analisar. E aí descobre que realmente ele fez parte de tráfico humano. Imagina qual a situação, o que vai acontecer com a Tailândia em relação a isso, em relação ao turismo. Então eles querem abafar e não querem não querem investigar o caso dos brasileiros, e deve ter muitos outros, porque ela é portuguesa, muitos outros casos acontecendo na Tailândia. Não que isso vai acontecer com todo mundo, galera, não é isso que eu tô querendo dizer, todo mundo que passa no aeroporto some por dia. Não sei, eu não sei quais são os números do tráfico humano que está acontecendo na Tailândia. O fato é que brasileiros sumiram, brasileiros, né, eu acho que tem mais de um, sendo noticiado, inclusive sumiram 2 na França. Esses casos de tráfico humano tá muito... Vamos colocar em alta agora, porque a gente ouviu falar dos Estados Unidos, né, que tá tendo muito tráfico humano agora na Tailândia. Aí eu ouvi dizer que também tem um brasileiro em Mianmar, aí sumiu 2 brasileiros na França. Parece que esse crime tá em alta agora, é isso que eu tô querendo dizer. E aí esses brasileiros estarem lá na Tailândia e mandando mensagem para a família, deixando, como é que eu posso dizer, sendo muito inocentes de deixar o brasileiro mandar mensagem, porque segundo as informações desse brasileiro, ele trabalha no esquema de golpe. Então ele tem acesso ao computador, acesso ao telefone, porque ele precisa mandar mensagem para as pessoas mandando golpe. E dentro desse esquema todo, ele conseguiu mandar uma mensagem para a família e se comunicar de vez em quando com a família, falando que eles batem nele, ele trabalha em escravi, né? Por longos tempos, então ele achou um meio, e aí não só achou um meio de se comunicar com a família, como também agora, pelo que a moça falou, ele ligaram pedindo o tal do resgate. É fácil de rastrear, a polícia rastrear, por exemplo, se ele estiver usando um telefone, a localização desse telefone. Então seria muito ingênuo desses caras permitir que realmente o rapaz está ali, né, naquela situação, mandando mensagem dali, sem que alguma autoridade não soubesse que isso estava acontecendo, porque é fácil de encontrar geolocalização por telefone. Então, pode ser um golpe do golpe, pode ser que os caras pegaram esse rapaz, ele está em outro canto fazendo outra coisa, ou sei lá, espero que ainda esteja vivo, mas a geolocalização, não sei, sabe assim? Parece ser o golpe do golpe. Eu tô com teu filho, você precisa pagar e a gente tá aqui falando, tá nessa situação. Não que ele não esteja. Gente, eu não consigo explicar onde eu quero chegar, mas eu achei muito ingênuo realmente eles permitirem que o cara faça isso. Eles iam descobrir, eles são os caras do golpe, eles não iam descobrir que o menino estava entrando em contato com a família sem que eles não quisessem que isso fosse feito de propósito. Porque eu ouvi que o rapaz conseguiu dar um jeito de falar com a família. Eu não sei se é esse caso. É que está acontecendo muitos casos, como eu falei para vocês. Eu não sei se esse detalhe que eu estou falando de mandar mensagem para a família é o de Mianmar ou se é o da Tailândia. O fato é que está acontecendo, e aí eu vou trazer aqui mais um pedacinho do relato dela, porque ela falou que, graças a Deus, não tiraram o telefone, tiraram o passaporte, tiraram as malas, e aí que ela ficou presa. E ela só conseguiu sair dessa situação, né? Porque quando ela estava lá numa sala com 5 pessoas que ela não tinha a menor ideia de quem eram, mas ela sabia que era do aeroporto, e com o marido, chegou outras pessoas, ou seja, testemunhas, né, que estavam ali, que poderiam ser investigadas depois e falar assim, vocês viram fulano de tal na sala tal, por causa que tem câmeras, né, no aeroporto, e se investigassem iam ver que ela entrou nessa sala e outras pessoas entraram também. E aí, no momento que chegaram outras pessoas dentro dessa sala, a mulher, porque foi uma mulher, do nada decidiu que ela podia sair, que ela podia voltar e imprimiram a passagem dela. Assim, do nada, ela falou assim, do nada, chegaram 2 pessoas, 2 passageiros desconhecidos, por algum motivo que ela não sabe qual. Então, eles serviriam praticamente de testemunha, porque ela viu. Quando eles avistaram essas pessoas, eles simplesmente falaram, então tá bom, sai daqui. E emitiram a passagem dela, assim, em questões de segundos. Por isso que ela teve certeza que se o marido tivesse aceitado ir embora sem ela, praticamente ela não estaria em Portugal.
né? Deixa eu pegar o vídeo, o relato dela, para a gente ouvir um pouquinho mais. A segunda fila era para quem tinha feito check-in online, muito poucas pessoas passavam lá. A terceira fila visível era uma fila para quem não tinha feito check-in online. O que eu reparei é que nesta fila toda a gente tinha uma coisa em comum, toda a gente era de pele clara, cabelo claro e olhos claros, ok? Se isto é relevante ou não, terem as vossas conclusões. O que eu vos posso dizer é que realmente toda a gente tinha este aspecto na fila. No entanto, só havia 2 casais com mais ou menos 30 anos, ok? Abaixo dos 50 anos, 40, 50, só havia 2 casais. Nós e mais um casal. E quando chegou a nossa vez de sermos atendidos, a funcionária disse, pegou nos nossos passaportes, inseriu lá no sistema e disse que os nossos bilhetes não tinham sido completados. Portanto, isto é uma conversa tida em inglês, num inglês um bocado estranho, elas não falam bem inglês, portanto não se percebia muito bem o que é que ela estava a tentar dizer, mas ela disse, "Your ticket is not completed." Eu já passei por isso, hein, galera? Agora eu não lembro se foi na Tailândia. Quando eu vim da Austrália pra cá, a gente fez uma parada. Foi na Tailândia? Infelizmente, eu vou deixar aqui embaixo onde foi. E que eu tive um problema no sentido de a pessoa estava falando que eu não podia embarcar porque estava faltando um documento, apresentar um documento. Só que ela falava num inglês assim. Não dá para entender. Tinha tanto sotaque que eu não entendia. E aí eu perguntava para todo mundo e eu não entendia. Só depois. E a mulher mostrava assim, ó, o documento na minha cara e eu não tinha ideia do que era o documento. E o inglês dela, que eu, gente, é assim, bem fraco mesmo. Um inglês com muito carregado de sotaque. Até que um milagre aconteceu que eu mais ou menos falei pro meu marido. Porque a gente estava em filas separadas, né? O que mais ou menos ela tinha me falado, meu marido falou, não é isso aqui? Eu falei, deve ser, deixa eu perguntar. Eu preciso disso, era a vacina da febre amarela, mas ela não falou vacina da febre amarela, mas nunca. Enfim, descobri depois de muito tempo, passei um maior perrengue nesse país da Ásia que falam inglês muito. Não é que eles falam básico, eles sabem inglês, mas, gente, é muito carregado, quase não se entende, é um problema sério. Como é que o nosso bilhete não está completo? Nenhum de nós estava a entender o que era aquilo. O nosso bilhete não está completo. Como assim? Então o Hugo pressionou-a, perguntou o que é que se passava e nisto ela passa os nossos passaportes para a colega do lado, portanto para o balcão H12, que supostamente estava a ajudar. Ela olha, diz para chamar a supervisora. Vem a supervisora ver. E diz qualquer coisa em tailandês que nós não entendíamos. E ela volta a dizer, vocês não têm bilhetes. Os vossos bilhetes não foram comprados. E eu perguntei, como assim? Nós temos bilhetes desde agosto. Como é que nos está a dizer que os nossos bilhetes não foram comprados? E ela disse que a nossa agência de viagens tinha ficado com o nosso dinheiro dos bilhetes, tinha iniciado a compra, mas não tinha pago. Obviamente, nesta altura, eu passei-me e liguei imediatamente para a nossa agência de viagens aqui em Portugal. Liguei imediatamente para eles. Fiquei cerca de 45 minutos em chamada. Uma chamada que não foi minimamente agradável. Porque a pessoa que nos atendeu não queria ajudar, não estava disposta a ajudar, estava muito mais preocupada com o meu tom de voz. Como devem imaginar, não era de uma pessoa que estava calma, eu estava em pânico. E a pessoa da nossa agência de viagens, portanto, muito desagradável, não quis ajudar minimamente, mas disse, não, vocês têm bilhetes, de tal maneira que eu consigo fazer o vosso check-in online agora. E eu disse, então, por favor, faça. E ela disse, lamento imenso, há empresas que fazem, mas há empresas, que é o caso da nossa, que não têm autorização para fazer o check-in por vocês, tem que ser vocês a fazer. E eu respondi, mas nós não conseguimos fazer o check-in, por favor ajude-nos,
nós estamos neste momento com problemas porque estão a dizer que nós não temos bilhetes, nós não conseguimos fazer o check-in online. Se você consegue ajudar-nos, por favor, faça o check-in. E ela negou-se a fazer o check-in. Tem duas coisas esquisitas só nessa situação toda. O fato de eles saberem que ela tem uma passagem comprada, mas não fazer o check-in dessa empresa, e depois eles não quererem emitir, ela vai falar aqui, emitir uma passagem nova, tipo, deu problema nessa passagem. Aí ela vai e fala assim, ah não, então beleza, eu quero comprar outra. E a empresa diz que não. A única coisa errada nessa história toda que eu vi é não querer emitir uma nova passagem e depois querer mandar o cara embora e deixar ela no local. Vamos ouvir essa parte que eu falei, que eu estou explicando para vocês. E eu fiz a chamada então para o Pedro e disse, olha, não desligues, ouves, fica comigo porque está-se a passar isto assim muito rápido e nós precisamos de alguém que testemunhe isto que está a acontecer. Nisto, ainda apenas eu tinha o cartão de embarque e o passaporte da Cláudia continuava atrás do balcão com a funcionária número 2. Portanto, elas deram o passaporte ao Hugo com os cartões de embarque dele lá dentro. Quando eu digo os, para que não restem dúvidas, se há uma escala, há 2 cartões de embarque, ok? Um que era até ao Qatar e depois um do Qatar para Lisboa. Ele pega no passaporte e esta funcionária, número 2, pega no meu passaporte, leva-o na mão, sai do balcão. Pronto, para vocês entenderem, ela não andou muito, mas reparem, ela estava aqui, ok? Ela saiu por aqui, começou a andar, não disse nada, ela começou a andar por aqui e veio para este balcão aqui, que é o H4, ok? Portanto, ela foi para outro balcão onde estavam mais 4 funcionárias, 3 da Qatar Airways e uma da Emirates. What the fuck? Em tudo isto que já era completamente estranho, ela sair com o meu passaporte na mão, sem dizer nada, feita louca. Eu fui a correr atrás dela, o Hugo veio a correr atrás de mim. Ela juntar-se a 3 colegas dela, mas uma quarta da Emirates que estava ali, a senhora da Emirates, atenção, pega no meu passaporte, fica com o meu passaporte na mão, diz ao Hugo, faz mesmo este gesto, o senhor pode embarcar, e aponta-lhe a porta, o senhor pode embarcar, apontou no sentido da porta, infelizmente a senhora vai ter que ficar aqui connosco, porque o seu passaporte foi bloqueado. E o Hugo disse que não saia dali. Eu disse, claro que não. Eu disse, não disse que elas estavam tolinhas da cabeça, mas andei lá perto. Ele berrou com elas. Ele disse nem pensar. Nem pensar nisso, eu vou ficar. Claro que não foi neste tom. Mas não foi por aí que elas pararam de existir. Porque você tem que ir. Porque a sua bagagem já foi. Pode ir. A senhora não vai sair daqui porque ela cometeu um crime. Eu tinha cometido um crime. Portanto, eu tinha uma funcionária que não passava de uma funcionária da Emirates, nem sequer era da Qatar, com o meu passaporte na mão. As funcionárias do check-in não têm acesso ao vosso registro criminal. Se eu tivesse cometido um crime, ela tinha que me dizer qual era o crime, a polícia tinha que ir falar comigo, ou a imigração, uma entidade competente tinha que me informar. E ela tinha que saber qual era o crime. E eu perguntei qual crime, o que é que eu fiz? Não me dizia. Dizia para o Hugo embarcar, para o Hugo ir embora. E vamos estar nisto meia hora. Elas a insistirem comigo que eu cometi um crime, que eu tinha cometido um crime, eu dizer que não, e ela a dizer, mas tens a certeza que não cometeste um crime? Nem quando eras mais nova? E nisto ela está com o telefone assim, a fingir que estava a falar com, diz ela, eu estou a falar com o governo tailandês. Não conseguiu ajudá-la porque quem a bloqueou foi o governo tailandês.
Veja, essa situação toda é um pouco complicada, porque o que que eu entendo que talvez pode ter acontecido? Ela foi tentar embarcar, não fez o check-in, deu problema no check-in, e aí como ela se alterou, claro que existem funcionários idiotas que dificultam a vida de todo mundo. Pode ser que nessa situação toda as mulheres lá do check-in não gostaram dela, estavam com ela na mão, e aí dificultaram a vida dela a ponto de dizer que ela está cometendo um crime querendo separar ela do marido. E pode ter sido isso que aconteceu? Pode, porque queriam se vingar dela, deixar ela mais tempo lá, causar um pouco de distúrbio, né? Ou, de fato, pode ter acontecido, sim, de querer separar os dois para um crime de tráfico de pessoas, que depois que ela contou toda essa história, eu fiquei um pouco assim, será que as funcionárias realmente não estavam querendo se vingar dela porque ela foi tão mal educada, estava gritando, tão desesperada, e eles simplesmente riam da cara dela. Ela vai falar aqui. Eles riam, elas fingiam que estava falando com a polícia, ela queria falar com a polícia, a pessoa falava que ela não ia, você não vai, a polícia não vai te ajudar, como já foi falado. Então, assim, o ideal que a gente vá viajar, que a gente tenha qual o número que a gente pode ligar naquele país que a gente fala direto com a polícia. Porque ela não sabia, então ela ficou esperando, né? E nessa confusão toda, nem pensaram em pesquisar na internet, nem sabe se iam conseguir, porque está em tailandês, como é que eles iam saber do número. Então são detalhezinhos que assim, ela ficou com medo, porque queriam separar os dois, não estava ninguém, estavam numa sala onde tinham 5 pessoas, depois esses funcionários seguiram ela até o avião. Então, galera, é uma situação complicada. E por ser na Tailândia e ela tá falando dessa forma, e eu acredito que ela viu muito mais coisas, sentiu muito mais coisas do que a gente possa imaginar, é que eu não descarto essa possibilidade não de ser, talvez, tráfico humano, mas também não descarto a possibilidade das meninas terem feito isso para se vingar dela, porque quando o funcionário tem o poder, meus amigos, eles fazem a vida da gente um inferno. E então, do nada, absolutamente do nada, ela diz: já está tudo bem, imprime os meus cartões de embarque e manda-nos embarcar. Assim. Assim. No entanto, nós não ficamos sozinhos, porque ela mandou uma funcionária acompanhar-nos e essa funcionária acompanhou-nos até à zona da imigração. Dali para a frente ela não podia passar, mas até onde ela podia ir connosco ela foi. E veja uma coisa, galera, em nenhum momento eu tô falando aqui que ela tá mentindo, não é isso, porque quando falaram que ela estava sendo incriminada, né, por um crime que ela não cometeu, que ela nem sabe, eles criaram o crime ali na hora, eu acho que ela se desesperou e aí que ela se tocou, como ela mesma disse, que ela talvez estivesse sendo vítima de tráfico de pessoas, e aí quando ela falou com a polícia explicou para ela que é assim que eles agem. Eles escolhem as vítimas muito antes delas embarcarem, porque elas têm todos os dados, e aí sim ela começou a desconfiar ainda mais depois de que ela estava sofrendo esse tipo de crime. Então, assim, duas possibilidades. Aqui, a gente não pode descartar absolutamente nada quando a gente passa por esse tipo de coisa. É tão absurdo falar que talvez ela pudesse passar por esse tipo de crime, que quando a gente analisa a história dela, fala assim, não é possível, imagina. Sim, realmente, eu acho que as funcionárias estavam com raiva dela, dificultando a vida dela e queriam, sei lá, punir ela de alguma forma. Pode ser? Pode, mas a gente também não pode descartar. Afinal de contas, ela estava lá, ela viu muito mais detalhes que talvez ela tenha esquecido de contar, que aí ela só vai lembrar quando a polícia começar a perguntar o depoimento, ver as imagens. Então, assim, por ter acontecido isso com os brasileiros e ter surgido esse novo depoimento, é que eu trouxe esse vídeo para vocês, para a gente ficar em alerta e prestar atenção. Não descartem, não é só porque algumas pessoas acham que não existe, que isso não vai acontecer. O crime de tráfico humano, ele existe sim, ele pode ocorrer de várias formas, para vários motivos, e é um alerta. Quando a gente for viajar para qualquer país, o ideal é que a gente tenha, né, agora, pensando nisso, né, tenha
para quem que a gente pode ligar? Tem o telefone da imigração, tem o telefone da polícia, tenha o contato de alguém que a gente possa falar, porque o rapaz disse que ele entrou em contato com alguém e ele ficou sendo prova do que estava acontecendo, né? Um amigo. Então, é assim, vou viajar para um lugar super seguro. Não importa. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar de alguma coisa. Então, é um alerta aqui para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Então, é isso. Um beijo. Até a próxima e tchau.